Meus irmãos, nesta oportunidade eu quero cumprimentá-los a todos que estão a assistir esta ferramenta de pesquisa concernente à lição de número 4, a função social dos sacerdotes, do terceiro trimestre de 2018. Essa aula ela será ministrada no dia 22 de julho de 2018 e é um tema que vem com o texto base, textuário, se encontra em Lucas capítulo 5 e o versículo 14, que nos diz: E Jesus ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Na verdade prática, as funções do sacerdote iam além da liturgia. Sua principal obrigação era zelar pela santidade e pureza do povo de Deus. Antes de fazer ou trazer um comentário sobre a verdade prática e a introdução, eu quero só dar uma pincelada aqui no nosso texto áureo. Lucas capítulo 5, o médico Lucas, ele agora registra a história da cura de um leproso. E esse texto foi inserido aqui no contexto da nossa lição, porque Jesus, ao curar aquele leproso, ele pede, ele ordena aquele leproso que ele vá até os sacerdotes, para que ali o sacerdote viesse juntamente com o leproso fazer tudo o que a lei ordenava. E o que a lei ordenava? A lei dizia que se alguém fosse curado de lepra, este alguém era para oferecer um sacrifício. Pegava-se 2 rolinhas ou 2 pombas e ali levava ao sacerdote. Se a pessoa não tivesse dinheiro, fosse pobre, porque estava vivendo no leprosário, não tinha mais bens, não vivia mais em sociedade, então alguém teria que comprar isso e levar para o sacerdote no lugar do leproso. E ali levava, e quando chegava lá, o sacerdote degolava uma das pombas, derramava seu sangue dentro de um vaso de barro, e dentro desse vaso de barro já tinha uma água purificada, e ali ele pegava aquele sangue e pegava aquelas árvores também que levava 2 pombas, levava o carmesim, levava o isopor e também levava o cedro. E ali colocava dentro daquele vaso onde foi degolada aquela primeira pomba, depois pegava aquela outra pomba, mergulhava a cabeça dela ali dentro daquela água amarga por causa daquelas pedaços de árvores que foi levado e jogado dentro daquele vaso. E ali depois o sacerdote ainda não soltava a pomba viva. Ele ainda ficava com ela segura nas mãos, depois pegava o sangue da que foi degolada e aspergia 7 vezes sobre a pessoa ali que foi declarada curada, sobre o ex-leproso. E ali ele saía e o sacerdote soltava aquela pomba e ela voava e ia embora. E aí estava oferecido o sacrifício da purificação ali do leproso. A verdade prática, ela vai falar-nos sobre as funções do sacerdote. E o comentarista aqui, ele diz que ela ia além da liturgia, ou seja, o sacerdote era responsável tanto pela direção do culto, como também por algumas áreas sociais. Na época que os sacerdotes operavam ou quando eles foram chamados para se posicionar como líderes espirituais, aquela civilização ela não desfrutava de médicos, das funções que hoje nós temos, de advogado, de delegado, de promotor, de juiz. Então o sacerdote ele executava todos esses papéis diante da sociedade. Era responsabilidade dos sacerdotes resolver todos os conflitos que surgissem ali naquela sociedade. Então, nosso contexto vai falar sobre tanto a parte clínica da sociedade de Israel ali, como sanitarista e também jurídica. E a nossa leitura bíblica em classe
se encontra em Levítico capítulo 13, do versículo 1 até o 6, mas não deixe de cobrar isso do seu aluno. Leve isso para a classe, cobre dele, para ele ler o capítulo todo, o capítulo 13 e também o 14, porque muitas lições nós vamos extrair desses textos. E já o objetivo geral diz refletir a respeito das funções sociais do sacerdote. Os objetivos específicos, no primeiro ponto, nós vamos apresentar as funções clínicas dos sacerdotes, explicar as funções sanitaristas do sacerdote e, terceiro ponto, elencar as funções jurídicas do sacerdote. Então, como disse na aula passada, na pré-aula passada, leve isso para a sua classe, repita juntamente com seus alunos todos os objetivos específicos, fale na frente e peça que eles repitam, para que assim eles possam adentrar a aula já interagindo, já conhecendo do que eles vão ver. Porque eu sei que nem todos leem a revista em casa devido às suas tarefas diárias, mas quando iniciar a aula que ele já entre recitando aí esses objetivos específicos e com certeza eles vão ter maior êxito na aprendizagem. O ponto central da nossa lição é as funções do sacerdote em o além da liturgia. A nossa introdução, ela diz assim, além de zelar pelo culto do Senhor, os sacerdotes tinham ainda como função inspecionar a saúde de Israel, fiscalizar as moradias e regular-lhe a vida social jurídica. Nesse sentido, eles podem ser vistos também como médicos, sanitaristas e juízes. Observe a responsabilidade aqui dos sacerdotes. Eles eram vistos como médicos, sanitaristas e juízes. Eles eram quem julgava ali todas as coisas que viessem surgir no meio do povo. E médico eles não desfrutavam, pois sabemos que a medicina nessa época, aqui deve ter sido no ano de 1444 ou muito antes também, antes de Cristo. E então os médicos nessa cultura aqui, eles eram tidos mais como alguém que estudasse ocultismo, porque os médicos do Egito, eles eram tidos por pessoas que mexiam no mundo do ocultismo. Eles não eram vistos como os médicos são vistos hoje, pessoas que estudam a ciência, a biologia, que têm a intenção de salvar. Mas na antiguidade, na cultura egípcia, os médicos eram mal vistos. Então, os sacerdotes eram responsáveis tanto para cuidar da parte clínica, da parte sanitarista e também operar como juiz diante do povo. Vamos passar aqui para o primeiro ponto. Diz assim, funções clínicas. Libertos do Egito, os israelitas corriam o risco de transmitir à próxima geração a enfermidade como a lepra, doença mais temida da antiguidade. Por isso, Deus encarregou o sacerdote de inspecionar clinicamente o seu povo. Vejamos aqui que na introdução do primeiro ponto, nós somos levados pelo comentarista a entendermos que a responsabilidade da fiscalização do povo, tanto do corpo físico, das vestes, como das casas, eram responsabilidades do sanitarista da época, que era os sacerdotes. Era uma das funções sociais, era essa, era fiscalizar as vestes, o corpo e também as casas. Isso nós vamos ver no livro de Deuteronômio, como o comentarista mostrou aqui a referência, Deuteronômio, capítulo 7, o versículo 15. Vamos lá agora para o primeiro tópico, fala a inspeção da lepra. Nos tempos bíblicos, a lepra era a doença que causa mais repulsa, devido ao seu aspecto e contágio. Levítico 13, que foi aonde aqui nós fizemos a nossa leitura bíblica em classe. Se Deus não curasse, médico algum poderia fazê-lo. Haja visto o caso do general
da Síria, Naamã. Então nós observamos aqui que a lepra ela amedrontava o povo, porque a lepra ela não tinha cura. Depois que a pessoa contraísse ali a lepra, ela era condenada a viver fora do arraial, fora da cidade. Uma pessoa com lepra era observada pelos sacerdotes. O sacerdote dava o veredito era para que essa pessoa mudasse as suas vestes, ela colocasse a mão na sua boca e andasse no meio da rua até fora do arraial gritando: leproso, leproso, não poderia se aproximar de ninguém. E a pessoa era condenada a viver longe da sua parentela, vivia num leprosário, onde todos ali estavam condenados ali à morte, porque não tinha cura. Mas a Bíblia diz que houve um homem, no livro de 2 Reis, capítulo 5, que esse homem era general, porém era leproso, e a Bíblia diz que Deus o curou. E o interessante é que havia muitos leprosos na época, mas Naamã foi o único que Deus o curou naquela oportunidade. O segundo tópico vai falar sobre a inspeção clínica. Em sua peregrinação à Terra Prometida, os israelitas não contavam com médicos e sanitaristas, era um luxo restrito aos egípcios. Então, por isso, Deus encarrega os sacerdotes de inspecionar a saúde pública de Israel. Só chamar a sua atenção aqui para um breve comentário em cima desse parágrafo aqui, ó. Por isso, Deus encarrega os sacerdotes de inspecionar a saúde pública de Israel. Então, os sacerdotes, eles faziam essa inspeção, tanto, como falei a princípio, nas vestes das pessoas, como na própria pessoa e também nas casas. Chegasse numa casa e ali a casa apresentasse alguma prova de que havia ali a lepra, era tirado aquele tijolo, aquela pedra da casa onde estava infectado e jogava fora. Mas aí, se ele voltasse de novo e tivesse da mesma forma infectado, às vezes era até obrigado a derribar a casa e construir uma outra casa. Tudo isso para impedir que esse mal se propague no meio do povo. Então, se encontrasse nas vestes, as vestes eram queimadas. Se encontrasse na pele da pessoa, a pessoa passava 7 dias de observação. Com 7 dias o sacerdote ia lá. A mancha não teve melhora, fica mais 7 dias. No final dos 14 dias ia lá. Tá da mesma forma, piorou, para fora da cidade. E aí já era condenado aí ao leprosário. O terceiro tópico da nossa lição fala sobre a limitação do sacerdote. Observamos aqui que nessa limitação cabia aos sacerdotes inspecionar e diagnosticar os leprosos. Era uma função mais preventiva que curativa. O próprio Senhor Jesus reconheceu a perícia do sacerdote no diagnóstico da doença. Então, na verdade, não havia como os sacerdotes curar ninguém que tivesse esse mal, que fosse acometido da lepra. Então, a única coisa que eles faziam era uma perícia. E essa perícia ela era mais aí de prevenção e não com intenção de curar, porque eles não tinham o poder para curar a lepra. Então, eles apenas se prevenia as nações e as gerações futuras deste grande mal através do autoexame que era feito ali. Então, os sacerdotes, eles eram as pessoas responsáveis e eles tinham um método. Como assim? Eles avaliavam a pessoa. Então, eles não podiam dizer naquele momento que a pessoa já estava como lepra. Ele, para não correr o risco deles errarem no veredito, errarem ali, eles diziam para a pessoa ficar 7 dias. Com 7 dias eles retornavam de novo. Com 14 dias, ele já viu o quadro clínico da pessoa por completo. E aí a pessoa era diagnosticada
se estava ou não com a lepra. Se estivesse, era para o leprosário. Se não tivesse, ofereciam sacrifício aí ao nome do nosso Deus. Eles ofereciam sacrifício, o sacerdote preparava ali o ritual e essa pessoa era declarada agora limpa. Não era mais como uma pessoa impura. Estava aí habilitada para viver no meio da sociedade. O segundo ponto da nossa lição fala sobre as funções sanitaristas. Esse primeiro ponto aqui nós aprendemos sobre as funções aí clínicas. E o tópico, a síntese do tópico diz assim, ó, Deus encarregou os sacerdotes de inspecionar a saúde pública de Israel. Já o ponto 2 fala sobre as funções sanitaristas. Observe aqui o seguinte: até as suas casas e vestes eram tomadas por uma espécie de lepra. Para preservar a saúde dos hebreus, Deus instituiu ou instruiu os sacerdotes a atuarem também como sanitaristas. Então, sanitarista eram aquelas pessoas, e são aquelas pessoas que na atualidade elas andam de casa em casa para prevenir, para trazer uma prevenção de possíveis contaminação de vírus, de insetos que propaguem doenças. Então, em Israel eram os sacerdotes que faziam esse trabalho. Então, veja que a sociedade atual, ela trabalha em cima de um princípio bíblico. Olha aqui, dos sacerdotes. O primeiro tópico da nossa lição fala a função sanitarista do sacerdote. O sanitarista é um especialista em saúde pública. Sua função é basicamente preventiva, manter a cidade livre dos focos de doenças e infecções é o seu trabalho prioritário. E nesse sentido, cabia aos sacerdotes inspecionar, fazer essa inspeção de casa por casa, de pessoa por pessoa. Então, quando na sociedade havia alguém que tivesse uma suspeita de que tivesse uma mancha, a pessoa que estivesse mais próximo dele dizia, vai ao sacerdote. Ou ia onde o sacerdote dizia, pessoa tal está com sinal de lepra. Então o sacerdote rapidamente corria aonde essa pessoa. Ninguém, além do sacerdote, poderia dizer é lepra, ou poderia dizer não é lepra. Só quem tinha essa palavra, só quem tinha esse poder era o sacerdote. E isso também ele não dizia sem antes fazer o exame, sem antes fazer aí um exame clínico e depois apresentar aí toda os seus estudos, as suas provas, evidências aí de que a pessoa estava realmente com esse mal. Ainda diz assim, no tópico de número 2, em seguida a casa interditada por 7 dias, caso a praga não cedesse, as pedras contaminadas eram retiradas e as paredes todas eram raspadas. Em último caso, o sacerdote tinha autoridade para ordenar a demolição do imóvel. Já no tópico de número 3, fala sobre a lepra nas vestes. As vestes também estavam sujeitas à lepra. Nesse caso específico, trata-se de mofos e fungos igualmente nocivos à saúde. De imediato, a roupa deveria ser levada ao sacerdote. Se a praga se mostrasse resistente, o vestuário deveria ser queimado, a fim de se evitar a propagação da doença. Então, a síntese do tópico 2 fala sobre os sacerdotes exerciam as funções sanitaristas, examinando casas, pessoas, a fim de evitar doenças como a lepra se propagasse. Lembrando aos irmãos que esse comentário ele é apenas uma visão panorâmica e histórica sobre as funções, tanto a função aqui, como diz o ponto 2, sanitarista e a função clínica. Terceiro, nós vamos falar sobre as funções jurídicas. Qual era o papel jurídico dos sacerdotes? Diz assim, ó, o livro de Levítico apresenta várias disposições jurídicas a fim de proteger a família, propriedade privada, principalmente a vida humana. Então, nós vamos ver aqui nesse ponto esses três tópicos. Proteção da família, proteção da propriedade privada e também a proteção
da vida. Então, esses 3 princípios de jurisdição nós vamos aprender nesse ponto, porque esse ponto vai falar de qualquer contrariedade que fosse contra o princípio da família, qualquer coisa que acontecesse, o sacerdote julgava. E depois que ele julgasse, a pessoa era condenada. Se tivesse matado, por exemplo, uma criança, a pessoa também morria, porque era vida por vida. Então, o abuso sexual, todo esses códigos, todo esse aparato de lei que existe hoje na atualidade, foi com base no livro de Levítico, quando se trata da proteção da família. Então, todos esses maus que sobrevêm à família hoje estão querendo, de uma certa forma, destroçar aqui os princípios bíblicos. Mas nós entendemos que os sacerdotes eles eram responsáveis por essa proteção. Eles eram os agentes que Deus escolhera para serem aí pessoas que viessem proteger a nação quando se tratasse da ordem da família. O tópico 2 é falar sobre a proteção da propriedade privada. Nesse tópico nós vamos ver que Israel, eles tinham que ter um cuidado com a propriedade privada. Por exemplo, a pessoa tinha uma casa e ali o próximo teria que respeitar aquela propriedade, porque aquela propriedade era sagrada, primeiro, porque era uma bênção de Deus. E a pessoa que morasse ali também naquela casa, ela tinha que entender que ela era apenas um mordomo. Então, as leis de Israel, elas tinham esse princípio de preservar essa proteção. Essa proteção era resguardada. E o órgão que era o órgão executivo eram os sacerdotes. Qualquer contrariedade que houvesse contra uma residência, contra as terras dessa pessoa, contra a fazenda dessa pessoa, os sacerdotes julgavam. Quando havia algum mal, os sacerdotes iam lá e julgavam ou pleiteavam a causa dessa pessoa que acabou sendo lesada quando se tratava aí das suas propriedades, né, privadas. Então, tudo isso existe aqui, princípio, no livro de Levítico. A proteção da vida. Também cabia ao sacerdote inspecionar edificações das casas, criação de animais, a preservação da mulher grávida, do filho que ela trazia no ventre, enfim. A vida das Escrituras é sagrada, um dom do Criador de todas as coisas. Então, o sacerdote, ele era alguém que era para inspecionar a questão da vida, a questão da terra. Se a pessoa estava usando a terra de forma certa, se estava dando o descanso da terra, porque na lei dizia que trabalhava 6 anos, 7º ano, não trabalhava na terra para descansar. Então, a pessoa ela também não podia, né, vender a terra dela por qualquer motivo. Não, ela vendia o direito que ela tinha na terra, porque a terra era do Senhor. Então, tudo isso era princípio aí de proteção à vida, de proteção aí à natureza. Então, eles também acompanhavam as grávidas, eles acompanhavam também a questão dos maus tratos, tanto dos animais como também dos homens, como o mandamento de Êxodo 20 e o versículo 13, não matarás. Esse mandamento aqui, ele em relação de hebreu para hebreu, ou seja, um hebreu não poderia matar um outro hebreu. Se matasse acidentalmente, tinha aí as cidades de refúgio, que eram as cidades onde os levitas moravam, onde eram as cidades consideradas cidades dos levitas. A pessoa matava por um acidente, por engano. Então, essa pessoa ela corria, ela tinha um determinado horário, que era como se fosse hoje fugir do flagrante. Ela tinha um determinado horário para ela fugir e se refugiar em uma dessas cidades. Quando ela entrava nessa cidade, ninguém tinha mais autoridade de tocar um dedo nela, sem antes ela passar por um julgamento dos anciões que morassem nessa cidade,
dos sacerdotes que morassem ali naquela cidade, os levitas. Eles faziam ali um julgamento e via se a pessoa matou acidentalmente ou então foi por vontade própria, né, querendo mesmo. Se a pessoa fosse inocentada, ela passava um determinado tempo ali na cidade, se eu não me engano, 7 anos naquela cidade. Depois ela estava livre para sair da cidade. Mas se ela saísse antes desse período, ela poderia morrer, alguém poderia matar ela e o sangue seria a culpa. Se ela morresse era dela mesma, ela assumia a responsabilidade ao sair dos limites da cidade de refúgio. Então, a nossa conclusão diz assim: a aliança do Senhor com a tribo de Levi era firme, bem conhecida de todo Israel. Eis porque seus descendentes deveriam ser mais alto referencial da nação no que tange a palavra de Deus. A instrução é a administração da justiça. Aí diz aqui ainda: se o Senhor exigir e o excelência e correção dos levitas no Antigo Testamento, como devemos nós agir no âmbito do Testamento Novo ou do Novo Testamento? Que o nosso culto seja marcado pelo amor de Deus e ao próximo. Sejamos, pois, uma fiel referência a todas as coisas. Então, nós, como sacerdócio espiritual, como sacerdote de Deus, nós devemos cumprir fielmente todas as funções que a nós foi ortogada. As nossas funções clínicas como sacerdote, isso no campo espiritual, e também as nossas funções aí sanitarista e as funções também que trata sobre as leis ou as funções jurídicas que trata sobre o direito do próximo, sobre os direitos e deveres do nosso próximo em relação a nós mesmos. Então nós temos que ter bastante cautela, porque nós estamos representando ao reino de Deus, nós somos representantes legais do reino de Deus aqui nesta terra. Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade e que Deus continue abençoando a sua vida.